Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Advocacia em Destaque do Instituto Veloso de Mello. Meu nome é Tatiana Del Águila e eu vou apresentar para vocês agora o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje tem quase 20 anos de advocacia, é nascido na capital, onde construiu sua família. Casado, pai de 2 meninas, criminalista e atualmente é pela segunda vez o presidente da subseção do Paranoá da Seccional do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, Dr. Diego Araújo. Muito obrigado, Tati. Muito feliz em estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso que é Em Prol da Advocacia, né, do Instituto Veloso de Mello. Fico muito honrado e saber que eu posso aqui contribuir um pouco para esses jovens que estão aí na caminhada. A honra é nossa. É uma alegria a gente receber os convidados e a gente escolhe com muito carinho pessoas que a gente tem consciência e certeza que vão contribuir para a advocacia do Distrito Federal. Eu fico feliz Não e só com honrado. conhecimento técnico, mas também com experiência de vida, com carisma, com a simpatia, com os casos. Diego, primeiro eu quero saber por que o direito? Por que você escolheu o direito como a sua profissão? Então, eu vi aqueles advogados na televisão, eu vi aqueles juristas, aqueles que saíam nos principais jornais do Brasil, então aquilo me chamava a atenção da seguinte maneira: eu quero ser igual a eles, aquilo ali me encanta, eu vejo uma defesa de um indivíduo preso, eu não penso necessariamente no que ele fez, eu penso em defendê-lo, então aquilo dali eu achava muito bonito, muito vistoso, eu via aquelas pessoas e me espelhava nelas, de modo que meu pai, na ocasião, me colocou para fazer um estágio em um tribunal, ele também queria que eu fizesse direito, e acabou que uniu o útil ao agradável, né? Mas ele queria que eu fizesse direito para ser servidor público, porque na cabeça dele, ser servidor público é, de fato, né, uma estabilidade, você gera uma estabilidade para a sua vida, e em tese as dificuldades da vida, principalmente as financeiras, elas estariam um pouco distantes, né? Mas aí eu frustrei ele porque eu me tornei advogado, né? E alcancei o meu sonho, que é de fato advogar. Então eu via pessoas se destacando, eu trabalhei no judiciário e eu vi os advogados ali presencialmente pegando o processo, fazendo audiência, fazendo as sessões. Vi aquelas pessoas ali no púlpito falando coisas maravilhosas que eu não entendia dentro daquele linguajar jurídico. E eu falei, eu vou ser um daquele. E hoje estou aqui. Você não tinha pessoas na sua família que que poderiam te ajudar? Você não tinha dentro do seu núcleo familiar ninguém que te inspirasse? Referência familiar zero. Tanto é que meu pai, na ocasião, ele é servidor nível médio. Minha mãe, ela é costureira, minha mãe ela não teve a oportunidade de estudar, mas me ajudou dentro das possibilidades dela. E dentro do meu espectro familiar, ninguém. Então eu fui o primeiro a me formar em direito e o primeiro a ser advogado. Então a experiência mesmo era externa. Quer dizer, a experiência não, o desejo era externo, as influências eram externas. E você tem alguma referência que você lembre nessa época? A referência que eu tenho era somente mesmo de vestir um paletó e uma beca. Era isso que eu achava fantástico. Você gostava de ver isso lá? Ver aí os advogados defendendo pessoas ali, questionando juízes, promotores, delegados e por aí vai. Sempre eu tive essa paixão por ser advogado em olhar essas questões que envolviam as atuações desses profissionais. Quando você começou, né? Qual foi a sua maior dificuldade? Olha só, Tati, eu comecei... eu terminei a faculdade em julho de 2007, fui aprovado no exame da ordem em novembro de 2007, em abril eu peguei a minha OAB. E eu sempre tive o desejo de ter um escritório próprio, só que eu tinha tido a oportunidade de fazer um estágio no escritório de advocacia, só que o estágio que eu fazia era no escritório tributário, em que eu não tive ali, como é que eu posso dizer, o sonho realizado, porque eu sempre quis ser criminalista, né? Então, a minha atuação era sempre na base, no estágio, era sempre de diligências. Depois eu fui para um escritório já advogado, um escritório de massa, né, para defesa de bancos, direito do consumidor e etc. Aí eu trabalhei por 9 meses, sabe?
Então, teve um certo dia que eu acordei meio, sei lá, falei, cara, não é isso que eu quero para mim. Não é isso. Eu falei, vou montar o meu escritório e vou com a cara e com a coragem. Porque eu não tinha experiência, a não ser aquela experiência de atuação, mas não tinha experiência de gestão de escritório. Então, o que é que eu fiz? Fui pedir demissão do escritório onde era empregado e resolvi montar o meu escritório no Paranoá, que é uma cidade onde eu nasci, estudei ensino fundamental, ensino médio, e voltei para montar o meu escritório lá no ano de 2009. Maio de 2009 eu montei numa sala do tamanho dessa sala aqui do estúdio, o meu escritório lá no Paranoá. Você sempre atuou lá no Paraná? Sempre, sempre. Porque, assim, né, foram 8 anos lá exclusivamente com a minha base lá no Paranoá, né? Veja só, por eu ter nascido e me criado e estudado lá, então eu conhecia muitas pessoas, então eu era referência também entre os meus amigos porque eu consegui ser advogado, né? Então acabou que nesses primeiros 8 anos ali eu advogava muito internamente, tanto no Paranoá quanto em Itapuã, porque eu conhecia de fato, né, como eu expliquei a você, conheço muitas pessoas que residem lá. Até que no ano de 2016 eu criei um escritório juntamente com outros sócios, né? Pessoa jurídica propriamente dita, nós deixamos de ter os nossos escritórios em suas respectivas cidades e fizemos uma fusão, eu diria, né? E criamos uma sociedade de advogados. Entendi. Diego, conta pra gente, eu queria saber alguma vergonha, uma situação inusitada, alguma coisa que você passou, que naquele momento te deixou assim, angustiado, né, questionando da profissão, mas que hoje, quando você lembra, isso te dá um certo conforto, você lembra com, sabe aqueles perrengues que a gente passa, e aí quando a gente lembra contando, rindo, brincando, na hora a gente passa raiva, mas aí depois, na hora que a gente vai contar, a gente já conta com uma satisfação, pensando, pô, isso aqui fez eu ser assim, tal. Tem algum caso que você quer dividir com a gente? Tem vários. São esses casos que a gente quer saber. E eu vou falar para vocês, porque assim, a dificuldade na minha época foi porque eu não tinha uma base para ser um gestor de um escritório de advocacia. Eu me tornei um advogado autônomo sem base alguma de administração e muito menos eu me espelhei em alguém para estar comigo ali naquela caminhada de estruturação. Então, talvez o meu maior erro e equívoco foi ter começado sozinho. Mas foi um erro que me deu uma casca muito positiva, muito forte, muito intensa. Por quê? Porque eu posso hoje, na condição que eu me encontro, explicar para os mais jovens que às vezes a possibilidade de você advogar sozinho, ela vai te trazer benefícios, mas ela também te traz muita responsabilidade, de modo que você tem que avaliar bem. Então essa dificuldade que eu tive em atuar sozinho, por eu não ter tido um apoio de alguém, ninguém me ensinou, eu não tive um mentor, ninguém me ensinou como despachar com o juiz ou com o delegado, etc., me fez ter dificuldades até mesmo, por exemplo, em atuar no flagrante, em conversar com um policial civil ou com um juiz ou com um promotor, um jovem advogado com 22 anos, 23 anos, onde você chega ali diante de uma delegacia, de um balcão de delegacia, o policial olha para você com mais de 20 anos de atuação e fala: quem é esse advogado que está aqui querendo me ensinar a trabalhar? E você, jovem, sem saber o que fazer, acaba sendo acuado. Então, eu tive diversas situações em que eu me senti acuado, com medo, em delegacia, porque eu não tinha a experiência necessária para fazer o meu trabalho ali. E hoje eu prego diferente para os jovens que ali estão na região do Paranoá e Itapuã, me coloco à disposição, melhor dizendo, para ajudá-los, né, nesse quesito de como atuar na delegacia, no juízo, porque eu sei que dói quando você não tem experiência e você aprende na marra. E no meu caso, eu aprendi muito pela dor do que pelo amor. E hoje eu gosto de ensinar pelo amor porque as pessoas vão sofrer menos. Então, quando você me pergunta se eu tenho algumas
algumas boas e más lembranças tenho. Teve situação de que o policial me associou como se eu fosse o bandido. E eu, constrangido, sem saber o que fazer, com 23 anos, eu falei, não, mas eu tô aqui, eu sou advogado e eu quero fazer pelo meu cliente. E naquela época a OAB era muito distante. Por exemplo, há 17 anos atrás eram 27 mil advogados, me baseando pelo número da minha ordem. Então, as subseções eram poucas. E até você ter um acesso a uma prerrogativa, alguma coisa nesse sentido, você ia ter tempo que não era naquele momento o seu guardião, né? O seu apoio, porque geralmente diante de uma atuação na delegacia você não tem tempo, é tudo muito dinâmico, você tem que atuar rápido e etc. Então, por ter uma OAB distante, eu tive que aprender na marra, e isso me fez chorar muito, doeu demais, mas hoje eu olho para trás e falo, eu consegui, e hoje eu passo para aquelas pessoas que você pode, mas busca um apoio, e o apoio é necessário. Você falou uma coisa interessante aqui, Diego, porque essa situação da gestão, todo mundo fala. Todos os advogados que vêm aqui tocaram nesse ponto da gestão. Olha que interessante, né? Só que nós tivemos um boom nesses últimos anos do boom do empreendedor. Isso. Então isso tem ajudado muito advogado que, com esse aumento significativo da internet, eles começaram a perceber que é necessário você ter uma gestão no seu escritório, né? Você ter um administrativo, um financeiro, um marketing, você ter, enfim, todos esses pilares que é necessário dentro de uma empresa. E lá atrás eu não tinha isso. Então o dinheiro vinha para mim, o contrato eu fazia, eu que pagava as contas, eu não tinha secretária, mas eu tinha, depois de 2 anos eu me casei, e minha mulher que fazia às vezes de estagiária, de secretária e etc, para a gente conseguir conquistar o nosso espaço. Uma coisa assim, bem interessante que você me falou, que você me disse que está se colocando à disposição, né, dos advogados iniciantes lá, que te procuram para fazer as coisas. Achei isso incrível, achei isso fantástico. Porque é isso aí, cara. Eu acho que isso daí é uma boa sacada na nossa área, tá? Eu vou te falar, por exemplo, eu mesmo faço criminal aqui. Só que a gente só faz crime fiscal, né? Uhum. Que é bem tranquilo. Só que quando eu tenho que ir numa delegacia, eu não vou sozinha. Porque eles crescem em cima da gente mesmo. Totalmente. E na audiência também, tá? Na audiência também. Se eu for sozinha, eu sempre chamo alguém para ir comigo porque eles crescem. E olha que eu sempre sei, se tem uma coisa que eu sei é me posicionar. Só que quando eu tô numa audiência, eu sempre penso que é o seguinte, o interesse não é meu. É do meu terceiro, cliente. Exatamente. Então, e você ali, tem que ponderar muita ali coisa. eu não tenho vaidade, eu não tenho esse negócio. Então, assim, promotor descasca, juiz descasca, eu fico só... Quando se é jovem... Pior. E Pior eu falo... que ser mulher. Eu falo... E mulher jovem, né? Se o cara vai olhar pra você, você vai falar, não, pô, eu não vou dar a credibilidade necessária porque você não sabe disso, mas você tem que se posicionar. E aí a OAB entra para isso. A OAB, na minha época, não foi ausente, foi distante. É diferente. Porque, enfim, vários fatores, né? Número de advogados, subseções, então isso contribui. E esse fato de nós atuarmos sem esse apoio que ela deveria fazer, me fez ter essa casca e pensar diferente hoje. Porque hoje tem uma OAB próxima dos advogados, onde a OAB ela tem um propósito, que é ensinar, que é apoiar e fazer valer para o advogado qual é a função da OAB, que não necessariamente apenas receber as suas anuidades, mas é investir em capacitação. E uma das capacitações que nós temos como objetivo, como missão lá na OAB do Paraná é o quê? É ensinar o advogado a atuar na prática. Porque a atuação na prática, ela é o divisor de águas do advogado. Então o advogado ele já sai da faculdade cheio de teoria. E a teoria ela vai servir para peticionamento. Agora, no dia a dia, ela precisa praticar. Então, eu mesmo dou aula, palestro muito sobre isso, né? Sobre a delegacia, sobre a audiência de custódia, como se portar, a mentalidade do advogado criminalista, enfim, onde a pessoa ela observa o seguinte, cara, esquece teoria, vamos ver como é que a gente atua na prática. Que é totalmente diferente. É isso. Né? Então, hoje a gente prima por isso, Tati. Achei muito, muito legal isso aí. Se todas as OABs estiverem fazendo isso, como um projeto, né, de capacitação do advogado, achei incrível isso. Tipo, ir numa audiência, ir
Porque não é ali na hora da petição que a gente tem a Não. dúvida, não é ali na hora da petição que a gente tem a dificuldade real. Até para saber o que vai colocar ali, a gente precisa conhecer. A OAB Paranoá, na primeira gestão, eu não era nem presidente, eu era secretário do presidente Paulo. Eu era presidente da Comissão de Ciências Criminais e foi a primeira, a nível do DF, a investir na simulação. E nós fizemos um tribunal do júri simulado, que foi dentro do Tribunal de Justiça, que foi na vara do Tribunal do Júri do Paranoá, onde o juiz gentilmente entendeu que o advogado precisa da capacitação necessária para atuar. E naquela ocasião eu tive a oportunidade de gerir aquele curso e nós repetimos e estamos a repetir desde então. Então, quando eu falo em capacitação, é capacitação na prática, atuação na prática. É praticar em audiências. Nós fizemos também agora, um projeto pioneiro, também da subseção do Paranoá, foi levar advogados, jovens advogados, a participar das audiências de custódia. Nós oficiamos a direção a coordenação, direção do núcleo de audiência de custódia, e os juízes nos receberam lá de braços abertos, e nós colocamos os advogados lá. E depois disso, mais uma vez, no Fórum do Paranoá, o juiz gentilmente emprestou a sala de audiência para a gente simular uma audiência de custódia. Então, quer dizer, nós trabalhamos com esse propósito de que não é só palestra, não é só conteúdo teórico, mas atuação prática. E isso tem tido um retorno muito positivo da advocacia. E você sabe se nas outras subseções eles estão fazendo? Olha, as que eu tenho conhecimento, sim, por exemplo, Guará faz muito isso, Sobradinho também fazia. Agora, com essa mudança de gestão, eu não sei como é que vai fazer. E mas a seccional mesmo? A seccional... Do DF. A seccional, ela eu não tenho visto isso. Porque esse é um projeto muito legal, né? É verdade. Para atuação e tem muita gente que faria, né? Isso daí é uma coisa fácil até de implementar e que faria muita diferença para o advogado iniciante. A gente vai trazer para as outras áreas também. A área de família, a área de trabalhista, nós vamos fazer também um piloto de atuação na área trabalhista, enfim. O propósito é o quê? Nós vamos ficar 3 anos na gestão, vamos buscar fazer o melhor. Ok. Como eu disse, só palestra você vai absorver muito conteúdo. Mas também precisa da prática. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer, mesmo não sendo um especialista, como o Eduardo Loverhaupt, que é um exímio orador e eu sou fã dele, eu fiz um curso básico e teórico de oratória, de sustentação oral para os jovens advogados lá da região. E o pessoal gostou. Falei, pessoal, são 3 dias e vocês têm que comparecer os 3 dias, porque nós vamos fazer na prática. Então eu passei o conteúdo, depois do conteúdo nós fomos lá para o púlpito e vamos falar, vamos pegar microfone, vamos ensaiar a postura, enfim, vamos investir em vocês, porque o advogado, ele é conhecido como tal porque na imagem, na história da advocacia, ele ela é um bom orador. Bom, já que estamos falando de OAB, né? Me conta, por que você foi para a OAB? Olha só, existem 2 missões que eu tenho. A primeira delas, ela é a premissa, eu não vou dizer maior nem menor, mas vamos colocar como primeira, e a segunda não é porque está em segundo plano, não é isso. Mas quando você vai para a OAB, você faz o juramento de apoiar, valorizar e defender a advocacia. Ok. Mas além disso, você tem a obrigação de defender a Constituição, a aplicação das leis, os direitos humanos e etc. Então tem a pauta social, que é para o público, que é para a sociedade. E isso a OAB ela pode fazer. Muitas pessoas talvez nem saibam disso. Mas, por exemplo, diante de uma omissão estatal, a OAB está ali para fazer valer os direitos fundamentais daquela pessoa que, por exemplo, está numa fila aguardando um atendimento público e por algum motivo ou outro o hospital, a UPA ou o UBS não atende. Nós ali podemos atuar. Do mesmo modo, quando se tem crianças na fila para aguardar uma vaga para estudar.
Se o Estado não fornece, nós estamos ali através da Comissão de Afirmação dos Direitos da Criança para fazer valer aquele direito fundamental. Então, quer dizer, nós estamos mais presentes na sociedade, participando de conselhos de segurança, de conselhos de saúde, comunitário, onde tiver uma reunião de lideranças, de pessoas que buscam um bem maior que a coletividade, a OAB pode estar lá. Então, nós estaremos lá para fazer valer o direito daquelas pessoas. Então, a pauta social também ela é muito importante quando se trata de OAB enquanto gestor de OAB que somos. Então, eu estou te perguntando isso porque é o seguinte, essa função, né, essas duas funções principais da OAB, né, que é o bem do advogado, né, e também, né, o lado da justiça, né, a função institucional, né, da OAB para a sociedade. Isso daí é uma coisa que eu sempre escuto as pessoas falando, né? Então, assim, com o maior respeito, tá, Diego? Todo candidato fala isso, né? E aí, por que eu tô te perguntando isso? Porque é o seguinte, vou levar para um outro lado. Ano passado, o Instituto fez uma pesquisa, né? E ficou muito evidente na pesquisa, nítido, que o maior fator de contratação para o advogado é a indicação, né? E o que acontece? Quando o presidente do nosso instituto não está aqui, né, mas vou contar uma curiosidade, né, dele. Quando o Jacques ele se formou, ele também via a advocacia, a OAB, muito distante do advogado, né, e eram poucos advogados, a OAB do Jacques é 13 mil, então ele se formou muito novo, e ele não tinha relações jurídicas na cidade que pudesse beneficiá-lo, morava no plano, também não tinha uma cidade, né, porque o Paranoá, Sobradinho, Guará são subseções que a gente acaba que consegue regionalizar, né, a profissão, como você fez. E o que ele viu? Ele pensou, olha, eu vou para a OAB, que na OAB eu vou fazer relações. Né? Então, num primeiro momento, o Jacques, quando ele buscou a OAB, foi para fazer essas relações pessoais que ele não tinha naturalmente, que ele não tinha quando ele se formou, né? E depois sim, depois ele se apaixonou, e aí vem, né, esse lado vamos ajudar o advogado, o lado, né, por isso que ele, enfim, o instituto, a causa de ser do instituto, tem também, né, o lado da função social, da gente estar ligado e ver, né, todo advogado ele tem um senso de justiça, por menor que seja. Então, mas também eu acho que tem que ser destacado esse lado das relações que a gente faz, das relações sociais, porque a OAB, ela hoje, ela se divide, ela está muito assim, polarizada, como o mundo, né? Né? Direita, esquerda, infelizmente, grupo, né? A, grupo B, mas a OAB ela é de todos os advogados, né? Então a OAB ela não pode se fechar para grupos, né? Ela não pode se fechar para partidos ou para minorias ou categorias, ela tem que representar os advogados. E nessa situação de criar relacionamentos, ela tem que abranger todo mundo, porque aí independente de grupos, né? E essa função, não digo uma função, mas uma funcionalidade que a OAB tem é a de fazer relacionamentos. Concordo totalmente. E eu com acho que você. isso tem que ser destacado para o advogado, principalmente o advogado que está começando. O propósito de você também investir em capacitação ou trazer palestras e etc. é porque você vai fazer com que o jovem advogado, ou o advogado iniciante, ou aqueles advogados que já estão há muito tempo na estrada, é o quê? É que nesses eventos se conheçam e gerem parcerias, gerem oportunidades de negócio e dali surjam a oportunidade de trabalhar e ter os seus honorários. Lá na nossa região é muito comum, eu oportunizo, eu sou oportunizado, os meus pares da mesma forma. Tem a minha vice-presidente, o escritório dela é cheio de jovem advogado, e isso é incrível, porque todos os jovens que ali estão vieram da onde? Da OAB. Ela não escolheu a dedo.
Foi ali no dia a dia, no conhecimento, na conversa, no cafezinho e etc. Então, esse ponto que você destacou, ele é muito importante. Então, para o advogado que está se inserindo no mercado, eu aconselho que busque sim estar presente na OAB, porque ali é o primeiro passo de gerar oportunidade de emprego, de network, de trabalho. Eu sempre digo isso, que ninguém indica mais um advogado do que outro advogado. Exato. Não é o cliente satisfeito, não é o parente e não é o amigo. Quem mais indica o advogado é o colega. E ele só vai indicar quem ele conhece. Exatamente. Então, a OAB ela não deixa de ser uma porta para que esses advogados que não têm relações jurídicas consigam se inserir e criar relacionamentos além, inclusive, das suas subseções. Enfim. Hoje, eu posso dizer que, na minha época, como eu disse, né, a OAB não era ausente, era distante. Hoje, devido ao aumento de advogados e advogadas, é natural que vá crescendo e se instale ali, no caso, as subseções. Hoje no DF nós temos 14, então os advogados que estão em início de carreira, se ficará distante e ir para a seccional devido à logística, etc., procure a OAB mais próxima, porque eu tenho certeza que ali vai gerar oportunidade de negócio, de relacionamento e etc. A mentoria ela é uma prática pouco utilizada aqui no Brasil, ela é muito comum em alguns países, mas ela realmente é uma ideia muito interessante, não só para advocacia, mas até para projetos de vida pessoal. Sim. E não necessariamente precisa ser alguém que você conhece. Não necessariamente. E assim, hoje a própria OAB pode ser o mentor do advogado iniciante. Como? Busque a OAB dentro das suas dificuldades, seja dificuldades de atuação, de gestão e etc., que nós estaremos ali para assessorar, auxiliar e dar um direcionamento natural para o advogado que está em início de carreira. Eu tenho certeza, melhor dizendo, que isso hoje é possível. Na minha época, repito de novo, a OAB era distante. Hoje a OAB se faz mais presente. Muito obrigada pela sua participação e foi muito bom ouvir um pouquinho da sua história. Eu estou extremamente feliz, é algo que via pelo YouTube e pensava, né? Uma hora eu vou estar lá, vão me convidar. E eu tive o prazer de ser convidado logo no início do ano. Primeiro do ano. Nesse podcast Advocacia em Destaque, que vai fazer a diferença na vida daqueles que estão buscando posicionamento no mercado, que estão buscando a oportunidade e conhecer um pouco mais da advocacia e seus desafios. Então, eu desejo só sucesso para vocês, que haja tudo de bom na vida profissional e na vida pessoal de todos aqueles que contribuíram para que esse projeto iniciasse e agora continuasse, né? Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. E Tati, olha, eu quero, se você me permitir, convidar o jovem advogado para se inscrever no canal da Advocacia em Destaque, porque eu tenho certeza que se você não se inscrever, você vai estar perdendo a oportunidade de absorver conhecimentos. E deu a oportunidade para que eu estivesse aqui para passar um pouco daquilo que eu aprendi ao longo desses 17 anos de atuação. Então vem com a gente, clica aqui, viu? E eu tenho certeza que você não vai se arrepender.